No meio do ano passado, foi aprovado um projeto de lei criando o crime de estelionato sentimental. Mas que crime seria esse? Qual a pena para quem engana os sentimentos de outra pessoa? E qual a situação desse projeto de lei atualmente? Esse crime já está valendo? E são essas dúvidas que nós vamos esclarecer no vídeo de hoje. Então já pega aquele seu caderninho com a relação dos crushes que te enganaram no passado e vem comigo, que esse tema é bom. Mas o que é estelionato sentimental? Na verdade, esse termo, estelionato sentimental, não é nada novo, ele é até relativamente antigo e acontece muito. Pode acontecer de várias formas, por exemplo, quando alguém engana outra pessoa para conseguir ficar com ela, ou quando alguém manipula outra pessoa para conseguir permanecer com ela. Tudo isso pode ser considerado estelionato sentimental. Mas, segundo esse projeto de lei, só seria considerado crime de estelionato sentimental a situação em que uma pessoa engana a outra prometendo carinho, afeto, em troca de dinheiro, em troca de alguma vantagem financeira. Então seria quando a pessoa promete carinho, afeto, atenção, pede cada vez mais dinheiro para outra pessoa e no final não cumpre essa promessa. Então seria considerado crime, por exemplo, quando uma pessoa pede dinheiro para outra pessoa para colocar silicone, para ir no salão, para comprar um vestido, uma lingerie bonita, tudo isso para usar com aquela pessoa, tudo isso para retribuir aquela pessoa com carinho e afeto. Mas na hora H, na hora do vamos ver, a pessoa desaparece e deixa o outro com aquela sensação de que foi feito de otário, chupando o dedo. Mas então, segundo esse projeto de lei, será que toda relação de afeto envolvendo alguma vantagem financeira vai ser considerada crime? Calma, jovem, calma, jovem. Para ser considerado crime de estelionato sentimental, tem que haver uma indução a erro, tem que haver uma enganação, uma mentira de uma das partes. Senão, não é considerado crime. Então, por exemplo, os relacionamentos sugar, que estão muito comuns hoje em dia, sugar daddy, sugar mommy, esse tipo de relacionamento não seria considerado crime, porque existe um acordo onde as duas partes estão cientes e cumprindo o combinado. De um lado, uma pessoa que entrega carinho, afeto, atenção, do outro lado, uma pessoa que em troca desse carinho, afeto e atenção proporciona estabilidade financeira. Então esses relacionamentos sugar, onde não tem mentira, enganação e as duas partes estão de comum acordo, não seria considerado crime de estelionato sentimental. Podem ficar tranquilos e tranquilas. Tá, mas e segundo esse novo crime de estelionato sentimental, qual seria a pena para quem agisse dessa forma? Enganasse os sentimentos do outro para conseguir uma vantagem financeira. Segundo o projeto de lei, quem cometer esse tipo de crime pode pegar uma pena que vai de 2 a 6 anos de prisão. E ainda, segundo esse projeto de lei, se o crime for cometido contra pessoas idosas, essa pena pode ser aumentada em até 3 vezes, ou seja, a pessoa pode chegar a pegar até 18 anos de prisão. Então já sabem, né? Nada de enganar velhinhos inocentes por aí, que pode dar BO. E quando é que passa a valer essa lei? Já existe mesmo esse crime, então, de estelionato sentimental? Como é que está essa história? Na verdade, esse crime ele ainda não existe. Ele está em fase de projeto de lei, está em fase de criação. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ou seja, segundo os deputados federais, ele já poderia ser considerado crime. Mas agora ele está no Senado Federal para ser analisado pelos senadores. E se os senadores também concordarem que esse tipo de comportamento deve ser considerado crime, então o projeto de lei vai para a mesa do presidente da República.
E a hora que o presidente da República sanciona a lei, aí sim, ela passa a valer a partir de alguns dias. E só a partir, então, dessa sanção do presidente da República é que a gente vai ter o crime de estelionato sentimental valendo para valer. Mas a gente precisa ter em mente que já tem meio caminho andado. Na Câmara dos Deputados, essa lei já foi aprovada. Não, então tá bom, Vinícius, já entendi, a lei está em andamento e pode ser que em algumas semanas ou meses ela passe a valer. Mas e nos casos em que uma pessoa engana os sentimentos da outra, mas não tem nenhuma vantagem financeira com isso? Nesse caso, também existe o crime de estelionato sentimental? Nesse caso, em que uma pessoa engana os sentimentos da outra, mas não envolve dinheiro, por exemplo, traições em noivados, traições em casamentos, a pessoa trair a namorada, a noiva, às vezes até constituir mais de uma família escondido, sem que uma família saiba da outra. Nesses casos, não existe crime de estelionato sentimental e mesmo que essa lei seja aprovada nas próximas semanas ou nos próximos meses, continua não existindo crime. Agora, isso não impede que exista uma indenização por danos morais. Isso porque muitos juízes entendem que enganar os sentimentos da outra pessoa desse jeito pode sim gerar danos morais. Não é algo pacífico, ou seja, não é todo juiz que pensa assim. Mas existe um grupo cada vez maior de juízes que tem aceitado pedidos de indenização de noivas traídas, de maridos traídos, de pessoas que foram enganados pelo seu companheiro. Então, se você está pensando em enganar sua esposa, sua noiva, sua namorada, ou se você está pensando em dar perdido no seu boy, fique esperta, porque pode ser que isso gere um prejuízo no seu bolso amanhã ou depois. Agora, voltando na parte do crime, será que essa lei aí que está no Congresso para ser aprovada a qualquer momento, será que ela é uma lei que é realmente necessária? Eu acho, particularmente, que não precisaria de uma lei dessa. E vou explicar para vocês por quê. O direito penal, ele é considerado o último ramo do direito que é utilizado sempre. Então você só usa o direito penal para você atuar quando os outros ramos do direito, direito civil, direito trabalhista, direito administrativo, direito de família, quando esses outros ramos não funcionam, aí é que a gente lança a mão do direito penal. E isso acontece porque o direito penal é o direito que mais afeta garantias das pessoas, como, por exemplo, a liberdade, a integridade física, o patrimônio. Tudo isso pode ser atacado através do direito penal. Então, se a gente começar a criminalizar tudo, a gente acaba vivendo numa sociedade de tirania e medo. Imagina, por exemplo, se fosse crime você furar um semáforo. Se fosse considerado crime você jogar um chiclete no chão, se fosse considerado crime você furar uma fila no banheiro da balada. Imagina que tipo de sociedade a gente ia viver, onde todo mundo poderia ser preso a qualquer momento. No caso do crime do estelionato sentimental, já existe no Código Penal outros crimes que suprem esse tipo de comportamento. Então a pessoa que engana a outra para obter uma vantagem financeira, não importa se ela está enganando os sentimentos ou não, mas essa pessoa ela já pode responder por vários tipos de crime, como por exemplo, crime de estelionato, o próprio crime de apropriação indébita ou até mesmo o crime de furto mediante fraude, dependendo da situação. Então, talvez criar mais um crime para tratar de uma situação que o Código Penal já consegue responsabilizar os autores, talvez não seja a melhor saída. Por isso que a gente precisa pensar bem se a sociedade brasileira precisaria de mais uma lei criando mais um tipo de crime. E essa possibilidade de você poder responsabilizar as pessoas por estelionato sentimental com os crimes que já existem hoje, ela tanto é verdade que recentemente, o ano passado,
a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou uma mulher de 30 anos por crime de estelionato, porque ela ficava nas redes sociais procurando homens com baixa autoestima para seduzir, enganar e tomar dinheiro deles. E o que essa mulher fazia? Ela contatava os caras pelas redes sociais, aí ela começava uma conversa, começava a prometer uma série de coisas, encontros quentes, encontros sensuais. E aí, quando ia chegando perto do dia dela se encontrar, ela começava a pedir dinheiro para os caras. Manda um Pix para eu poder fazer um bronzeamento artificial, bebê. Manda um Pix para eu comprar uma lingerie sensual, bebê. Só que no dia do encontro, ela desaparecia e deixava os iludidos marmanjos chupando o dedo com cara de trouxa. Ou seja, ela pegava dinheiro do cara falando que ia gastar em bronzeamento artificial, salão, massagem, cabeleireiro, roupa sensual, mas na hora deles combinarem o encontro para o cara poder ver o resultado de todas essas performances e procedimentos que ele pagou para ela, na hora H, na hora de se encontrar para virar o zoinho, a mulher sumia e deixava o cidadão chupando o dedo e com um baita prejuízo. Então ela foi indiciada por crime de estelionato, que é um crime que já existe no Código Penal. Não precisou esperar a lei do crime de estelionato sentimental para ela ser localizada, identificada e responsabilizada. Agora, cá entre nós, essa mulher era uma baita de uma profissional, né? Merecia até um prêmio, porque achar homens héteros com baixa autoestima não é para qualquer um. Tem que saber procurar muito bem, né? Porque o ego e a autoestima do homem hétero, meu amigo, é tão grande que não cabe nem num ginásio de esportes. Pensa num ego. E a mulher, mesmo assim, garimpava na internet e achava um ou outro gato pingado de homem hétero que não tinha ego gigante ou autoestima lá nas nuvens. Tá de parabéns pela pesquisa, essa mocinha. E esses golpes não acontecem só com homem não, hein? Tem muita mulher vulnerável que cai em conversa de marmanjo por aí, manda dinheiro para os caras, sustenta os caras e na hora de receber carinho, afeto e atenção, o cara desaparece. Então eu vou aproveitar o ensejo aqui para dar umas dicas de, como diria a Déia Freitas, do Não Inviabilize, dar umas dicas para as mulheres não virarem ONG de macho, né? Porque ninguém merece sustentar marmanjo por aí. Então assim, dividir a conta com o cara, ajudar um namorado, um esposo, um parceiro de longa data, isso aí tá tranquilo. Agora, sustentar vício e luxo de marmanjo barbudo, aí não dá, né? E os principais sinais para você identificar se você está em rota de colisão com um golpe, em vias de se tornar ONG de macho, é o seguinte: geralmente o cara que está querendo aplicar um golpe, ele prefere marcar sempre encontros virtuais, evita um encontro pessoal, um encontro presencial. Sempre tem uma desculpa para não te ver e não te conhecer pessoalmente. Muitas vezes eles arrumam desculpa para fugir, inclusive, de videochamadas. Portanto, minha jovem, meu jovem, não acredita nas fotos que você vê no Insta, no Twitter e no Facebook e no WhatsApp, né? Até porque filtro tá aí para enganar mesmo, né? Até eu com filtro fico bonito. O negócio é conhecer pessoalmente. E se o cara começa já te pedindo dinheiro emprestado para pagar depois, te propondo entrar em alguma sociedade com ele ou te propondo algum investimento imperdível, abre o olho que é cilada. Tu vai virar ONG de macho. Ou então, se o cara mete aqueles migués de que tá te mandando um presente especial pelos correios, mas que ficou retido na alfândega e precisa recolher uma pequena taxa para você receber aquele presente tão valioso. E aí ele te manda o boletinho da taxa. Abre o olho, não vai pagar boleto de macho, né? Ou seja, resumindo, para você saber se você está num relacionamento sério e sadio, é só você se perguntar: se eu não tivesse mais condições de ajudar aquele meu companheiro ou aquela minha companheira financeiramente,
ela ainda estaria comigo? Pronto. Se você souber a resposta para essa pergunta, você já sabe se você está no relacionamento sadio ou se você está sustentando marmanjo e marmanja por aí, né? E agora eu quero saber o seguinte, e você, já foi ONG de macho ou já foi ONG de novinha alguma vez na vida? Achou que era amor, mas o amor que a pessoa sentia era pela sua conta bancária. Conta aí pra gente nos comentários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!